Olá! Hoje nós vamos conversar sobre A Mulher na Janela, o livro e o filme. Gente, eu tenho muita coisa pra falar sobre essa história, então antes de mais nada, roda a vinheta. Audiomarco.com. Eu acompanhei durante muito tempo a estreia desse filme, porque era pra se lançar em 2019, não era? Ou eu estou muito louca. Mas assim, eu vi o trailer, eu vi pessoas falando, eu vi muita gente enlouquecida com o livro durante muito tempo. E aí meio que morreu o assunto e acabou não sendo lançado. Eu não sei muito bem o porquê, tá? Mas acabou não sendo lançado o filme. E aí do nada agora, em 2021, foi assim, pá, filme A Mulher na Janela vai ser lançado pela Netflix. Eu fui correndo ler o livro, né, porque eu já sabia da existência desse livro, mas era aquele tipo de livro que eu deixava na minha estante e ficava, uma hora eu leio, sabe? Então, nessa hora, chegou e eu acabei lendo primeiro o livro pra depois ver o filme, porque vocês sabem que eu gosto muito de fazer isso. Eu não gosto muito de ler o livro depois de ver o filme, sabe? Então, eu sempre gosto de ver a obra original primeiro e depois ver a adaptação. Então agora eu vou começar um pouquinho sobre o livro primeiro para depois falar do filme e fazer algumas pequenas comparações, tá bom? Antes de falar um pouquinho do livro, um pouquinho do filme, vamos contar sobre a história em si. Nós temos essa protagonista que sofre de agorafobia. Ela tem esse transtorno de agorafobia que não permite que ela saia de casa. Então ela tem medo de lugares abertos. Ela é separada, ela tem uma filha e é separada. E aí a gente acompanha ela nesse processo de tentar voltar a sair de casa. Ela continua falando com a família, ela continua falando com o terapeuta dela. Ela tem a fisioterapeuta dela também, porque a gente entende ali que aconteceu algum acidente, algum trauma para fazer ela ter esse transtorno agora. A gente fica sabendo desde o começo que existe esse trauma que fez com que ela não quisesse mais sair de casa. Então a gente acompanha tudo isso e nisso tudo ela tem alguns hobbies. E algum dos hobbies dela, além de ver filmes do Hitchcock, é espionar os outros pela janela. A famosa fofoqueira, não é mesmo? Ela é muito fofoqueira, então ela fica sabendo da vida de todo mundo. Mas assim, é um nível de stalker absurdo. Gente, o nível de stalker é pesquisar sobre a família que vai se mudar da frente no Google. Sabe o nome da mãe, do pai, do filho, do Espírito Santo, amém. Então é um nível de stalker absurdo que ela faz. E ela também tem um inquilino, porque ela mora numa casa muito grande, ela tem um inquilino que mora no porão. E ele ajuda nessas questões domésticas, já que ela está separada do marido. E o marido e a filha não moram mais com ela. Então, esse inquilino ajuda na questão de compras do mês, se precisar sair de casa para pegar alguma coisa, ele ajuda ela nesse quesito. E acontece que ela tá sozinha em casa uma certa noite e algumas crianças maldosas começam a atacar ovo na porta da casa dela. E ela corre pra tentar sair de casa e tentar fazer aquelas crianças pararem. Só que ela tem um ataque de pânico no meio da rua, assim, quando ela abre a porta, ela tem meio que um ataque de pânico. E quando ela retoma a consciência, tem uma mulher junto com ela e essa mulher é a Jane Russell, que é a vizinha dela, a nova vizinha que acabou de se mudar. E assim, ela já sabia tudo sobre a mulher praticamente, porque ela é um nível de stalker absurdo, não é mesmo? Então, elas meio que começam uma amizade ali, conversa dali, conversa daqui, a mulher fala um pouquinho sobre o filho dela, fala sobre o pai da criança, enfim. Aquelas coisinhas assim, construindo o personagem. Vai se passando os dias, a gente vai acompanhando a história dela tentando sair de casa de novo, aquela coisa toda, quando um belo dia a nossa stalker master dessa história tá lá com a sua câmera na janela e vê o assassinato. Ela vê um assassinato da sua vizinha, a Jane. E ela liga pra polícia, ela tenta sair de casa de novo, tentar ajudar a vizinha, e aí ela tem outro ataque de pânico, e aí a gente acompanha ela retomando a consciência junto com o policial, porque ela consegue ligar pra polícia e falar o que tá acontecendo. Só que ninguém acredita nela, porque ela tinha bebido muito aquela noite, ela toma remédios fortíssimos por causa dos transtornos dela, então ela acaba tomando muito remédio, toma muito vinho,
ela alucina ali um pouco e aí o vizinho chega e apresenta a mulher dele, sendo Jane, como uma outra pessoa. Então, eu sei que vai parecer muito estranho isso, mas ele apresenta, tipo, essa é a Jane. Só que a Jane que ele apresenta não é a mesma Jane que estava na casa de Anna quando socorreu ela. Tem todo esse mistério por trás disso. Então essa a história principal, essa a premissa de todo o livro e todo o filme. A gente não sabe muito bem o que está acontecendo, a gente não sabe se ela realmente alucinou tudo isso, se é uma coisa criada pela cabeça dela ou se realmente está acontecendo e se há uma conspiração do marido que matou uma pessoa e colocou outra no lugar para se passar da mulher dele. Então a gente não sabe muito bem o que está acontecendo e é essa a premissa de toda a história, que só aí você já fica muito curioso para saber o que está acontecendo. Agora vamos falar um pouquinho do livro. A escrita é muito boa e ela vai te prender desde o começo, assim, é uma escrita muito boa mesmo, assim. Não tem muita enrolação, tem bastante diálogo, então flui muito, muito mesmo. E ela vai te conquistando nos detalhes. Porque todo o capítulo acaba que você fala, não, eu não consigo parar de ler, gente, eu não posso parar de ler, porque acabou nessa parte, mas eu preciso saber o que aconteceu. A gente acompanha ela conversando com o ex-marido e com a filha, e a gente acompanha ela falando com um terapeuta também sobre esse trauma do porquê ela não conseguir sair de casa. Então você fica, que ela não consegue sair de casa? Então fica essa pulguinha atrás da orelha até a parte principal do livro, que é ela descobrir quem que matou a sua vizinha. E aí, quando acontece o assassinato, a gente é meio deixado de lado essa questão do agorafobia dela, porque as pessoas começam a não acreditar no que ela tá falando. E é muito frustrante isso. E tem momentos no livro que você quer, assim, socar todos os personagens por não acreditar nela. Porque você fala, não é possível um negócio desse, sabe? Ninguém tá acreditando nessa mulher, essa mulher tá sendo taxada de louca, não é possível. Então, é muito frustrante em alguns momentos, e essa frustração te faz não querer parar de ler também. Até que chega num ponto onde a gente tem o primeiro plot. A gente tem 2 plots principais nesse livro, e o subplot. Esse subplot, pra mim, foi o mais impactante. Por quê? A gente que consome bastante coisas de suspense e thrillers e tudo mais, a gente tem uma certa experiência de, sabe, aquele tato, aquele cheiro de que algo de errado não está certo. Então, você já fica meio desconfiado de uma certa pessoa, tá? Você já fica meio com o pé atrás ali, fica, algo não tá certo aí, entendeu? Mas esse subplot você não vê. O subplot é uma coisa que, assim, você não espera mesmo. Mas, assim, nem de longe você espera. Não espera. A gente não espera. Porque esse subplot em si foi um soco no meu estômago. Quando eu li a primeira vez isso, eu fui pega totalmente de surpresa. Porque, principalmente no livro, no filme é diferente, mas eu já vou falar isso pra vocês. Principalmente no livro, as revelações dos plots são muito mais impactantes, porque são feitas do nada, sabe? É uma coisa que você fica, tipo, você tá lendo lá numa discussão e aí joga essa informação no meio de uma frase e você fica... Quê? É muito mais emocionante no livro do que no próprio filme. Mas no filme também é muito bom, tá? Estou falando que eu senti muito mais esse soco no estômago lendo o livro, porque realmente foi do nada, assim. E eu lembro de estar lendo o livro de madrugada, e aí eu tava lendo o livro e tal, e eu falei, esse aqui vai ser o último, porque já eram 3 da manhã, aí eu falei, esse aqui é o último, tá? E aí aconteceu esse subplot, que pra mim foi o soco no estômago maior. E aí quando acontece esse subplot, não tinha a menor chance, não tinha a menor chance de eu parar de ler. E aí, o que eu fiz? Eu terminei o livro. Eu não consegui parar de ler e simplesmente terminei o livro depois daquele subplot, porque não tinha a menor condição de eu largar o livro. Então, a partir do momento que a gente descobre esse subplot, você não vai parar de ler. Não vai. Não vai mesmo. Então, é muito, muito, muito bom.
muito bom mesmo. Porque o plot no final a gente meio que já espera o que tá acontecendo, só que ainda assim é uma surpresa, você fica meio tipo... Nossa, como é que eu não reparei nisso antes? Sabe? Porque você fica desconfiada. Você fica. Mas você não tem certeza muito bem. Porque é um livro sobre incertezas. Porque como a gente nem sabe se ela tá realmente alucinando ou não, você fica meio... Será que ela tá alucinando mesmo? Ou será que ela realmente viu alguém ser assassinado? Porque tem certos momentos que você questiona a sua própria sanidade, porque você já não sabe mais em quem acreditar. Você não sabe se você acredita nela ou se você acredita que ela realmente alucinou. E o final inteiro é basicamente uma grande cena de Hitchcock. O que a gente leva ao filme. Porque eu vi muitas críticas falando sobre como o filme tentou ser Hitchcock, mas não conseguiu, e muita gente acabou não gostando. E eu gostei muito do filme. Pra começar, o elenco é sensacional. É muito bom o elenco do filme. O filme, claro que tirou algumas coisas, porque eu já falei isso milhões de vezes aqui, mas eu vou falar porque ainda as pessoas ainda teimam em certas coisas funcionam no livro e não funciona para outro veículo de mídia. Então eles têm que fazer sim uma adaptação. Então eles retiraram algumas coisas que sinceramente não fez falta. Não fez falta essas retiradas. É uma adaptação muito boa no geral. E o estilo de filmagem é muito Hitchcock. Assim, o jeito de filmagem, o plano de filmagem, o enquadramento, a sequência de cenas, é tudo muito Hitchcock. Eu não falo isso de um jeito ruim, de um jeito de, ai, tá copiando, sabe? Porque, cara, Hitchcock é o rei do suspense, né? Vamos combinar. Então, a gente sabe que é inspirado no Hitchcock. Por quê? Tanto no livro quanto no filme, eles deixam muito claro que é uma obra inspirada no Hitchcock. Porque, inclusive, a personagem principal, a Anna, vê muito filme do Hitchcock. Ela sempre tá falando do Hitchcock, sempre tá falando de filmes preto e branco. Então, eu realmente não vejo A Mulher na Janela como uma cópia do Hitchcock. Porque eles deixaram muito claro que foi intencional, sabe? E eu não vejo problema nenhum você querer homenagear um trabalho, homenagear um artista, fazer um trabalho parecido do jeito de filmagem e tudo mais, dando os créditos. O problema é quando você faz isso e fala que não foi, sabe? Mas eles deixam muito claro desde o começo que era assim pra ser igual ao Hitchcock. Então, por isso, eu gostei muito do filme e não me incomodou nem um pouquinho eles terem feito essa abordagem de filmagem e sequência de cenas e tudo mais. E eu sei que não é todo mundo que gosta do estilo de filmagem do Hitchcock, então por isso talvez você não goste tanto assim do filme, apesar da história ser muito boa. Existe um estilo muito forte de dramatização e de estilo de filmagem dentro do filme, que é muito Hitchcock, e é muito, às vezes, teatral e exagerado, tá? É um estilo de filmagem e não é todo mundo que gosta, então eu sei disso, então provavelmente você não vai gostar desse estilo no filme, e por isso que eu indico o livro, porque no livro a gente não tem isso, porque como é um estilo de filmagem, a gente não tem essa dramatização. Então, assim, se você não gostou do estilo de filmagem, dessa dramatização do filme, tenta ler o livro que eu tenho certeza que você vai gostar, tá bom? Então, é uma adaptação muito boa, eles alteraram algumas coisinhas que eu vou falar agora pra vocês, o que me incomodou no filme, porque teve uma certa coisa que me incomodou e que eu acho que não tinha necessidade de ter mudado, então, a partir de agora, tem spoilers. Então, se acalmem, tá bom? Respira. Se você fica por aqui, muito obrigada por ter assistido. Mas a partir de agora tem spoilers, tá bom? A única coisa que eu tenho pra reclamar do filme, juro, a única, porque eu gostei muito da adaptação. Eu achei uma ótima adaptação, mesmo assim. Mas a única coisa que eu tenho pra reclamar do filme é a questão do suicídio. Porque no filme a Anna vai se matar. Ela tenta o suicídio ali no final, e aí é uma dramatização meio exagerada que não tem no livro. Não tinha por que ter colocado, sabe? Ela própria se filmando, fazendo uma filmagem, o vídeo do celular.
é muito, sabe, não tinha necessidade nenhuma dela fazer isso, não existe isso no livro e não deu importância pro final, sabe? Não foi uma adaptação, não foi uma mudança que fez relevância para a história. Então, pra mim, essa parte toda onde ela se filma falando que ia se matar e coisa do tipo, totalmente desnecessário pra mim, tá? E outra coisa que eu achei meia boca, não é que eu gostei, mas eu achei que podia ser um pouquinho melhor, é a explicação de quem é que matou a Jane. Porque, vamos lá, como eu falei que vai ser spoiler, eu vou falar o spoiler master aqui, né? A gente sabe que foi o filho que matou a Jane. E no filme, a explicação é muito rasa, sabe? Porque no filme eles quiseram dar a entender que o menino é um serial killer. Tá começando a ser o serial killer, sabe? E não é bem assim no livro. No livro ele tem transtorno de personalidade. Eu não sei se é esse o nome, agora me fugiu o nome, mas eu acho que é esse o transtorno que ele tem. Mas ele tem esse transtorno de personalidade e acaba sendo violento muitas vezes. Mudou um pouco a história, não explicou algumas coisas, eu achei que foi muito raso a explicação. No livro a gente tem uma explicação muito grande e do porquê que ele fez isso, do porquê que ele é traumatizado, porque ele realmente tem traumas e tem histórico pra ter feito o que fez. Ele tem uma carga emocional, porque a gente sabe que a primeira infância... eu tô falando como se fosse todo mundo perito aqui de suspense, né? A gente sabe que a primeira infância é muito importante. Então, a primeira infância ali, cheia de traumas e abusos, formam muitas vezes o caráter da pessoa adulta, e a gente nem sabe disso. Então, quando isso é omitido no filme, acaba sendo meio vago. A explicação em si é meio vaga e meio rasa. Podia ter sido uma explicação muito melhor, podia inclusive ter sido feito igual ao livro, não precisava ter mudado para dar esse quesinho de serial killer. Porque no filme realmente quiseram dar esse plot de nossa, ele é um futuro serial killer, ele está se preparando para ser um serial killer. Não é bem assim no livro. Então, pra mim, essas foram as únicas reclamações que eu tenho no filme, que esse discurso do final foi muito raso e poderia ter sido igual ao livro. E a questão do suicídio da Ana, que isso aí não precisava nem ter colocado. Enfim, gente, essa foi a resenha de A Mulher na Janela, espero que vocês tenham gostado. Se você viu o filme, se você leu o livro, me deixa aqui nos comentários o que você achou. Se você achou também o subplot muito mais impactante do que descobrir realmente quem é que foi que matou, porque pra mim foi o de menos isso, porque descobrir aquele lance da família, aquilo lá pra mim foi um soco no estômago que vocês não têm nem ideia. Mas enfim, eu quero saber de vocês o que vocês acharam, se você gosta do estilo do Hitchcock ou não, eu quero muito saber, me deixa aqui embaixo nos comentários. Não se esquece de se inscrever no canal, porque tem sempre vídeo novo por aqui, e obrigada por ter assistido, um beijo, tchau!